Boa noite a todos, salve Maria, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje mais um dia de estudos, né? Hoje nós vamos estudar sobre São José. Boa noite, já entrou aí o Anderson. Salve Maria. Boa noite, Karen, salve Maria. Lara, salve Maria. Tudo bem aí? Tá dando para ouvir? Tá ouvindo aí? Tá baixo. Mas por que você não ouve? Ah, tá. Ela falou que tá dando para ouvir. Beleza? Oi! Aí. Ah, neném! Tá aguardando um pouco, ver se chega mais alguém pro nosso grupo, nosso estudo. Pra gente começar. Vou começar, né? Vai rezar. Vamos rezar pra gente começar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai por nós. São José, Valei-nos. anjo da guarda. Guardai-nos. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um dia de estudo. Repetindo novamente, nós vamos falar sobre São José. Hoje é dia de São José Operário, uma solenidade da igreja. Nós vamos aqui estudar sobre ele. São José, que é uma pessoa extremamente silenciosa. Muitas pessoas falam do silêncio de Maria, mas José foi tão quão silencioso quanto Nossa Senhora. Outra coisa que eu falei também é que nós iríamos estudar sobre a Imaculada Conceição. Como eu trouxe muito material sobre São José, nós vamos deixar para o final, para nós podermos, se não der tempo, nós vamos deixar para a próxima aula a questão da Imaculada Conceição. Então vamos ver no decorrer da aula se vai dar tempo da gente estudar sobre isso, que eu também achei interessante a gente estudar também, já que a gente entrou nessa questão de São José, a gente estudar também sobre a questão dos irmãos de Jesus. É um tema também, e a virgindade perpétua de Maria seria um tema também interessante para o nosso próximo estudo também. Então, começando aqui sobre 8 curiosidades sobre São José. Talvez 8 coisas que você não conhecia, que nós não conhecíamos sobre São José. Então, as 8 coisas, nos evangelhos, São José aparece como um homem forte, corajoso e trabalhador. Mas no seu íntimo sobressai uma grande ternura, que não é a virtude dos fracos. Antes, pelo contrário, denota fortaleza de ânimo e capacidade de solicitude e de compaixão.
de verdadeira abertura ao outro de amor, disse o Papa Francisco sobre São José. Nós muito sabemos que o Papa Francisco tem grande devoção a São José, principalmente aquela imagem de São José dormindo, uma belíssima imagem. A primeira coisa que você não sabia, talvez você não saiba de São José, é que não há palavras suas nas Sagradas Escrituras. Nós não temos uma citação, um texto, qualquer coisa que São José tenha falado nas Sagradas Escrituras. Ele protegeu a Imaculada Mãe de Deus e ajudou a cuidar do Senhor do Universo. Entretanto, não há nenhuma palavra dele nos Evangelhos. Muito pelo contrário, foi um silencioso e humilde servo de Deus que desempenhou seu papel cabalmente. Outra coisa também que São José foi muito pouco, a segunda coisa é que São José foi muito pouco mencionado no Novo Testamento. São José é mencionado no Evangelho de São Mateus e de São Lucas, uma vez em São João, que diz que Jesus é o filho de José. Então em São João só cita essa parte, que Jesus é filho de José. E apenas isso, ele não é mencionado em Marcos ou no restante do Novo Testamento. Então ele não é citado em lugar nenhum no Novo Testamento, somente nos 3 evangelhos. A sua saída da história dos evangelhos não é explicada na Bíblia. É uma figura importante nos relatos do nascimento do Senhor em São Mateus e São Lucas, e mencionado nas passagens que relatam o momento em que Jesus se perdeu aos 12 anos e foi encontrado no templo. Mas este é o último momento que falam dele. Não há mais citação sobre a morte, como foi a morte de José. Nós sabemos disso, que a tradição da igreja nos ensinou. Mas na Bíblia mesmo não tem citação alguma como que foi depois disso a vida de São José. Outra coisa também, que é a quarta coisa, a pergunta que se faz é viúvo e idoso. A pergunta que se faz. A Escritura não diz a idade de São José, quando se casou com Maria, ou sobre o seu passado. Entretanto, por muito tempo foi representado como um homem de idade avançada, aparentemente baseado em um texto do chamado Proto-Evangelho de São Tiago, o evangelho apócrifo que menciona que São José havia casado anteriormente, teve filhos desse casamento e ficou viúvo. Segundo essa tradição, São José sabia que Maria tinha feito voto de virgindade e foi eleito para se casar com ela, para protegê-la. Esse ensinamento desse apócrifo não é reconhecido pela igreja. A tradição da igreja atesta que São José era um homem jovem, e ele não teve outro casamento, outros filhos. São José, a tradição da igreja demonstra que José não foi casado anteriormente, como muitas pessoas pensam, porque esse livro é apócrifo. Então, livros apócrifos não têm reconhecimento da igreja. Eles podem servir como coisa histórica, mas é mais plausível, e a igreja crê que São José era um homem casto, né? O castíssimo esposo de Nossa Senhora, e ele era um homem, poderia ser até mais velho que Nossa Senhora, mas não era um homem idoso, como algumas pessoas dizem por aí. E essa ideia que eu estou dizendo, não sou eu que disse, que essa ideia aí, o Kelvin disse que São José não é viúvo nem nada. Quem disse isso foi Santo Agostinho, que é um grande doutor da igreja. Então ele não concorda com essa questão de São José ser viúvo e velho, né, idoso. São José ele é venerado aproximadamente desde o século IX. São José começou a ter as pessoas começaram a honrar São José no século IX. Demorou a devoção para que começasse a maior devoção a São José. Um dos primeiros títulos que utilizaram para honrá-lo foi Nutritor Domini, que significa guardião do Senhor. E que belo título de São José. São José também tem 2 celebrações, que é a solenidade de São José, que é no dia 19 de março, e o dia de hoje, o Dia Internacional do Trabalho, é o dia de São José Operário, também é celebrado na festa da Sagrada Família, dia 30 de dezembro. E sem dúvida faz parte da história do Natal. Então São José tem participação nessas 4 solenidades da tradição da igreja. E ele também é padroeiro de várias coisas. Dentre elas, é padroeiro da Igreja Universal, da Boa Morte,
das famílias, dos pais, das mulheres grávidas, dos viajantes, dos imigrantes, dos artesãos, dos engenheiros e trabalhadores, e também é padroeiro das Américas, Canadá, China, Croácia, México, Coreia, Áustria, Bélgica, Peru, Filipinas e Vietnã. Boa noite a todos. Salve Maria, agora que as pessoas que estão chegando agora. Salve Maria, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso estudo, e nós estamos falando sobre São José. Boa noite aí o Emílio, o Antônio, o Henrique, a Luciane. Boa noite a todos, salve Maria, sejam bem-vindos ao nosso canal. Continuando no estudo de São José, a oitava coisa de São José também que talvez você não sabia, entre as subdisciplinas da teologia, são conhecidas a Cristologia, a Mariologia, mas talvez você não saiba que existe a Josefologia. Você sabia disso? São José foi uma figura de interesse teológico durante séculos. Entretanto, a partir do século XX, algumas pessoas começaram a recolher opiniões da igreja a respeito dele e converteram em uma subdisciplina. Na década de 1950, abriram 3 centros dedicados ao estudo de São José na Espanha, na Itália e no Canadá. Então essas são algumas curiosidades de São José. O Bernardo está fazendo muito barulho aqui, né? Mostra que o Emílio está. Emílio, Luciane, Antônio. O Bernardo está fazendo um barulho, não sei se vocês estão ouvindo. Aí. Vamos continuar aqui o estudo. Outro fato também, uma outra curiosidade de São José, é a aparição de Fátima. Vocês sabiam que naquele milagre do sol, aquele milagre que Nossa Senhora apareceu e o sol dançou, né? Daquele milagre extraordinário do sol, São José apareceu naquela visão lá de Fátima. Vou contar um pouco também sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima, que é um trecho aqui do testemunho da irmã Lúcia, é uma das videntes de Fátima. A irmã Lúcia descreveu a aparição em suas memórias. Desaparecida Nossa Senhora, depois que Nossa Senhora de Fátima apareceu, na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com menino e Nossa Senhora vestida de branco, com manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. A bênção apostólica. Tem um sacerdote comentando sobre isso. Ele explica: Monsenhor Sircione explicou que a paternidade humana, como reflexo da paternidade de Deus, foi desenhada para ser o pilar da família, e que o desaparecimento da estima pela paternidade levou ao colapso desse pilar e à desintegração da família. Então Deus, em sua infinita bondade, quis ter um pai para que o ensinasse, para que seguisse e para que tivesse também um homem exemplar. São José, Jesus, as Sagradas Escrituras dizem que Jesus era submisso tanto a Maria quanto a José. E hoje também, nós que somos homens, devemos tentar, pela graça de Deus, buscarmos o exemplo de São José. Um homem que foi obediente totalmente a Deus. Um homem que se sujeitou à vontade de Deus. E hoje vemos também, como disse esse sacerdote, a desintegração da imagem do pai. O pai, ele tem que ter essa... O pai, ele é sempre a lei. A mãe, ela é sempre o carinho, a misericórdia. O pai, ele sempre vem para ensinar, muitas das vezes, certa vez até o próprio padre Paulo Ricardo, ele fazendo uma pregação, ele falou que quando nós fazemos alguma coisa errada, crianças fazem alguma coisa errada, a mãe chama atenção, depois a mãe diz: vou chamar o seu pai. Aí significa o que? A lei. O pai é a autoridade dentro da casa. Então nós, como homens, que temos a vocação, tanto os casados quanto o sacerdote, temos que ter essa autoridade. E também temos que entender também que o pai, muitas das vezes o pai ele é abandonado.
Porque o pai é que chega muitas vezes para exortar, então o pai muitas vezes não é muito lembrado, né, a presença do pai. Principalmente se você for na família, quando acontece de o pai falecer, o falecimento do pai, a família continua reunindo na casa da mãe. Quando se perde a presença materna, então a mãe acaba que a família não tem tantas reuniões assim. São raras exceções que isso acontece, dado porque o homem também, na sua própria natureza, o homem já tem uma tendência de desapego. O homem ele não é tão apegado quanto a mulher, na própria natureza das coisas. O padre também comentando sobre São José, que é o chefe da Sagrada Família, nos dá grande instrução sobre o plano de Deus. Nesse sentido, Monsenhor José, estudioso há mais de 40 anos da aparição de Fátima, detalhou em seu livro que as aparições são definitivamente um lembrete da importância da paternidade. A paternidade de São José, assim como todos os pais humanos, é o reflexo em uma criatura da paternidade de Deus Pai. A visão de São José e do menino Jesus abençoando o mundo com Maria ao lado do sol, que não deixou o seu lugar, é a segurança de Deus de que, embora o homem possa rechaçá-lo, Deus nunca rechaçará o homem. Enfatizou. Quando a pacífica cena familiar é interrompida pelos gritos do sol durante o milagre do sol, acredita que se trata de um presságio sinistro das consequências para o mundo, que certamente sentirão se a verdadeira paternidade de Deus e o tradicional forte papel do pai e da família são rechaçados pela humanidade. O milagre do sol representa não tanto uma ameaça de males futuros, mas um presságio de destronamento de Deus Pai e uma indicação das terríveis consequências que seguirão. Outra consequência também do mundo, que Nossa Senhora de Fátima, na aparição, falou que virão modas que ofenderão o coração de Jesus, o imaculado coração dela, é que com a deformação da mulher, aconteceu também a deformação do homem. As mulheres saindo, fazendo coisas que não agradam a Deus. A mulher hoje, ela tem muitas mulheres, infelizmente, nessa cultura que vivemos, né? O marxismo e também coisas colocadas pelo próprio Satanás. Ele está tirando a identidade da mulher, consequentemente com isso também tira a identidade do homem. O homem hoje, na visão de muitas pessoas, acha que o homem tem que ter várias mulheres, que não tem que se casar, que o homem é viciado em pornografia, bebida, drogas. Isso é ser homem hoje em dia. Então, totalmente se destoa totalmente daquilo que ensina o Evangelho e o exemplo de São José. Continuando o nosso estudo aqui, agora vamos para a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. Nós vamos pegar ensinamentos dos santos da igreja e alguns dos doutores da igreja. Indicação, quem tiver oportunidade, compre esse livro, a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino. É um livro que Santo Tomás ele compilou aqui, esse aqui é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, olha só o livro, ele pega todos os versículos aqui e coloca as citações de várias interpretações de doutores da igreja e grandes teólogos da igreja primitiva. Vamos falar então, se alguém tiver com as Sagradas Escrituras aí, vamos lá em Mateus, capítulo 1, versículo 24 e 25. Não, dá para ler. Pode deixar. Todo mundo já pegou as Sagradas Escrituras? A minha tradução pode estar um pouco diferente, que eu estou lendo na Catena Áurea. Ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor, e recebeu em sua casa Maria, sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus.
Essa passagem são das poucas que, como eu disse no início do nosso estudo, que narra o nome de São José. E é uma das mais importantes também das aparições de São José, né? Da presença de São José nas Sagradas Escrituras. Boa noite a todos. Boa noite, Marquinho. Sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso grupo de estudos. Então, interpretação de Remígio de Alcherre. Pela porta mesma, por onde entrou a morte, voltou a vida. Pela desobediência de Adão, nos perdemos todos. Pela obediência de José, começamos a voltar ao nosso estado primitivo. Por isso, se nos recomenda a grande virtude da obediência, por essas palavras, ao despertar José do sono, fez como lhe tinha mandado o anjo do Senhor. Então, Remígio nos explica que São José, da mesma forma que Adão foi desobediente, Deus também usou José, a obediência de José, que apareceu o anjo para ele, né? Ele foi obediente a esse chamado. Muitas interpretações também dizem, né, uma interpretação errada, que São José ele não quis casar com Maria, que ele achou que Maria tinha traído ele, né, que Maria, na cabeça de José, ele fugiu porque Nossa Senhora foi infiel a ele. Isso é uma interpretação totalmente errada. A tradução correta é que José fez isso, ele se escondeu, porque ele era um homem muito santo, e ele se achava indigno de ser o pai adotivo de Jesus. Não tem nada a ver com essa questão de ter achado isso. José, na hora nenhuma, duvidou, né, da virtude e da santidade de Nossa Senhora. Também outra passagem também de um ensinamento na Catrina Áurea diz assim, que José fez. Não só fez o que mandou o anjo, mas também como o mandou. Assim também, todo aquele que for chamado por Deus, sacuda toda a demora, que desperte e faça o que lhe manda. E recebeu em sua casa Maria, sua esposa. Quantas vezes Deus manda nós fazermos as coisas, nós sabemos que aquilo ali está errado, Deus nos ensina, a nossa consciência acusa aquilo ali, e nós não fazemos aquilo. Então São José temos que ter ele como exemplo, que ele escutou o anjo, né, na aparição, ele fez aquilo que o anjo tinha mandado fazer. A obediência de José. Está pronto para Deus. Será que nós todos estamos prontos agora? Se Deus nos chamar aqui, nós estaremos prontos? Não só chamar para uma missão, chamar para termos nosso encontro com Ele. Você tem se confessado? Tem buscado? Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, né? Que está difícil o acesso à confissão. Infelizmente estamos sem a Eucaristia, mas você tem se confessado? Você tem buscado a confissão? O perdão de Deus? Então, estejamos atentos para que no nosso chamado, né, Deus não nos pegue despreparados. Outra coisa também, outra passagem bonita também, São Jerônimo, outra coisa, o Pseudo Crisóstomo. Por que diz aqui na Catrina Áurea Pseudo Crisóstomo? É alguém que talvez utilizava o nome de Crisóstomo, mas aqueles escritos eles estavam dentro do ensinamento da tradição da igreja. Olha só que belo ensinamento de São João Crisóstomo, desse Pseudo Crisóstomo, não é São João Crisóstomo não, perdão. Se alguém dissesse, enquanto viveu não falou isto, quereria por acaso dar-nos a entender que falou depois de morrer? Está falando aqui da virgindade de Maria, né, da virgindade perpétua, que a virgindade de Maria ela foi antes do parto, né, antes da sua gestação, na gestação e após a gestação. Nossa Senhora ela é virgem e imaculada. O quê? Gestação de Jesus. A gestação de Jesus. Impossível, assim como é mais crível, que José não conhecesse a sua esposa antes de dar à luz,
porque ignorava, todavia, a dignidade do mistério. Mas depois que teve conhecimento de que sua esposa se havia feito templo do unigênito de Deus, como poderia cometer tal profanação? Então José poderia até ter pensado que depois poderia ter a coabitação com Nossa Senhora. Mas depois de tal mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não teve mais sequer algum pensamento disso, que ele sabia que aquilo ali era obra de Deus. Ele não teve mais indagação ou qualquer dúvida sobre aquele mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo no seio da Virgem Maria. Então esse doutor, esse apologeta, os seguidores de Eunômio, e que era com certeza algum herege, creem, contudo, do mesmo modo como o louco crê que ninguém está em pleno juízo, que porque eles ousaram dizer isto, José também ousou fazer. Então esses hereges, porque eles pensavam que José fez isso, aqui ele relata que são pessoas loucas. As pessoas leem as Sagradas Escrituras muitas vezes e com as suas interpretações dúbias e superficiais, interpretam da forma que eles querem e fazem esse tipo de coisa, sem os ensinamentos dos santos, daqueles grandes doutores da igreja. Se nós lemos as Sagradas Escrituras com os nossos olhos e com os nossos pensamentos, muitas vezes nós vamos fazer interpretações totalmente erradas e distoantes do que é o Evangelho e é a verdade. Continuando também, São Jerônimo falando dessa passagem, dessa questão de São José. Em suma, pergunto a Elvídio, por que José se absteve até o dia do parto? Responder-me-á, porque havia ouvido o anjo dizer que o que nela foi concebido é obra do Espírito Santo. Logo, aquele que teve uma fé tão grande no sonho que não ousou tocar sua esposa, é crível que depois de ter ouvido os pastores, visto os magos e presenciado tantos milagres, se atrevesse sequer a aproximar-se daquela que era templo de Deus, sede do Espírito Santo e mãe de seu Senhor. Então a questão é essa. Se São José não teve relações com Nossa Senhora, não teve coabitação com ela, na própria gestação, depois de tantos milagres, qual sentido faria depois dela conceber Jesus? Não faz sentido algum. São Jerônimo indaga essa situação. O Pseudo Crisóstomo novamente falando sobre isso. Pode dizer-se que o verbo conhecer se toma aqui pelo ato de reconhecer. Realmente, José não conheceu a dignidade de Maria antes do parto, mas depois que deu à luz, reconheceu então por quais fatos era sua formosura e dignidade maior que o mundo inteiro, porque somente ela recebeu no estreito aposento de seu seio o que o mundo inteiro não poderia conter. Olha só, como que José ia ter relações com Nossa Senhora após o nascimento de Jesus, se ele sabia que o mundo não poderia conter a presença de Deus, mas o seio da Virgem Maria continha. E como podem as pessoas ofender assim tanto Nossa Senhora? Aquela que habitou, e habita até hoje, e está no céu, Jesus. São Jerônimo também, falando novamente, porque o evangelista diz seu filho primogênito. Nas Sagradas Escrituras, para quem quiser pegar aí, Lucas capítulo 2, versículo 7, que fala de que Jesus era o filho primogênito. Então, São Jerônimo explica, por que o evangelista diz seu filho primogênito? Suspeito alguns, de modo muito perverso, que Maria teve outros filhos, porque dizem que não se chama de primogênito, senão o que tem irmãos. Sendo que é de costume das Escrituras não chamar de primogênito a quem segue outros irmãos, mas o que nasceu primeiro. As Sagradas Escrituras têm hábito de falar primogênito, era uma cultura judaica, falar primogênito, não porque Jesus tinha irmãos, outros irmãos, mas porque era um hábito e um costume do povo judeu, dos judeus.
Continuando o nosso estudo. Boa noite, salve Maria a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal, quem chegou atrasado aí. Nós estamos falando sobre São José. Hoje é dia de São José Operário, para que nós conheçamos mais este grande santo da igreja. Outra coisa também, falando da hierarquia, nós sabemos que São José, talvez alguém não sabe que São José, depois de Nossa Senhora da Santíssima Trindade, é o maior santo da igreja católica. É o maior intercessor da igreja católica. O poder dele de intercessão é muito importante para nós católicos. Agora eu vou ler aqui ensinamentos de São José do Catecismo de São Pio X. Se alguém também não tiver, recomendo também o Catecismo de São Pio X. É um catecismo mais simples, para quem nunca conheceu. Ele é um catecismo curto, né? Ele é um catecismo de perguntas e respostas. E ele é muito indicado principalmente para os catequistas que dão aulas para crianças e pessoas que estão iniciando na fé. Vou dar um exemplo aqui. Nós vamos falar sobre São José no Catecismo de São Pio X, os ensinamentos de São Pio X. Vou só mostrar aqui. Olha só como que é. Ele é uma pergunta e uma resposta. Então, indico a leitura a todos, o estudo, a todas as pessoas, o Catecismo da Igreja Católica. Ele é insubstituível do nosso estudo. O Papa Bento XVI, que nós temos que conhecer a doutrina da Igreja Católica. Como um médico conhece o corpo humano, como um mecânico conhece todas as peças de um automóvel, nós temos que conhecer o catecismo de cor. Temos que ter o conhecimento da fé católica. Não adianta nada nós lermos a Bíblia com as nossas interpretações. Nós temos que ter o catecismo para nos amparar. Senão nós vamos ler tudo errado e vamos interpretar tudo de forma errada. Se nós não tivermos a igreja para lermos a Bíblia, se nós lermos de acordo com o que a igreja interpreta, nós iremos viver uma fé errada, ensinar uma fé errada e poderemos nos perder com isso. Então nós temos que ter uma vida de oração, principalmente, mas nós também temos que ter acompanhado a vida de estudos. Certa vez perguntaram a Santa Teresa d'Ávila o que ela preferia, um santo ou um doutor? Você sabe o que ela respondeu? Ela falou que ela preferia um doutor, porque o doutor iria ensinar a fé para ela. Não que o santo não seja importante, mas a questão do ensinamento. Quando nós conhecemos uma verdade, nós sabemos que aquilo ali é verdade, a nossa fé aumenta, consequentemente. Não que nós também iremos só estudar também, temos que ter a vida espiritual juntamente com o estudo. Falando de São José, a primeira pergunta que se faz no Catecismo de São Pio X é por que celebra a igreja com particular solenidade a festa de São José. A igreja celebra com particular solenidade a festa de São José porque ele foi um dos maiores santos, esposo da Virgem Maria, pai adotivo de Jesus Cristo e foi declarado patrono da igreja. Outro fato também, é que tem um livro também da Alma de Todo Apostolado, é que fala também do exemplo de São José. Que eu estou falando do estudo aqui, não adianta nada também nós fazemos bilhões de missões se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida piedosa. São José, eu acabei de citar, não tem sequer uma palavra de São José. Mas para ser santo não precisa falar. Para ser santo tem que viver o Evangelho. Você tem que seguir e amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre tudo, tudo, tudo. Então São José não tem uma palavra sequer e é o maior santo da igreja, depois de Nossa Senhora. Nunca pregou. São José nunca fez uma pregação. Uma coisa que eu vi também, que eu aprendi, depois que eu vi o testemunho de São Luís Martã e Santa Zélia Martã, que são os pais de Santa Teresinha. Nós temos que aprender o caminho da santidade, muitas vezes, é diferente daquilo que entendemos e aprendemos muitas vezes. São José, ele se santificou pela vida de pai. Ele não que somente ser pai santifica, mas ele soube amar Deus ali. Ele tinha do seu lado Jesus e Maria. Então, quando nós temos, principalmente nós homens,
os pais, alguns pais que estão nos acompanhando, nós busquemos isso. Sermos pais do nosso trabalho, nossa casa, nós temos que seguir o exemplo de São José. Muitas vezes em casa, pensar, será que São José faria isso? Será que São José faria isso que eu estou fazendo com a minha esposa? As coisas que eu às vezes vejo no meu celular, no meu trabalho, as conversas que eu tenho. Será que São José faria as mesmas coisas? Então fica aí a reflexão. Continuando no catecismo, o que quer dizer São José foi pai adotivo de Jesus Cristo? O que quer dizer isso? Que São José foi pai adotivo de Jesus. As palavras São José foi pai adotivo de Jesus Cristo querem dizer que ele era comumente julgado pai de Jesus Cristo, porque desempenhou para com ele as funções de pai. Então São José criou Jesus. Ele que fez a função de pai ali. Onde residia ordinariamente São José? São José residia ordinariamente em Nazaré, pequena cidade da Galileia. Todos nós sabemos disso. Qual era a profissão de São José? Creio que todos aqui sabem qual que era a profissão de São José. Se alguém quiser responder, eu acho que essa é muito fácil. São José, embora fosse da linhagem real de Davi, era pobre, estava reduzido a ganhar o sustento com o trabalho de suas mãos, no ofício de carpinteiro. Lembrando a todos também que o carpinteiro de São José, não necessariamente que ele arrumava somente portas e coisas de madeira. Naquela época, onde ele morava ali, São José era mais ou menos um quebra-galho. Ele também fazia alguns serviços de pedreiro, serviços de marceneiro, ele fazia outros tipos de trabalho. Porque leva-se a crer que São José, se fosse para viver somente de carpinteiro, Nazaré não era uma cidade tão grande, então ele era como se fosse um quebra-galho em algumas situações. Não sei se alguém sabia disso. Que nos ensina a pobreza da família de Jesus Cristo. A pobreza da família de Jesus Cristo ensina-nos a desapegar o coração das riquezas, a sofrer de bom grado a pobreza, se Deus nos quer neste estado. Então, muitas vezes também a família de Nazaré ensina-nos a simplicidade e a pobreza. Quando Jesus foi apresentado no templo, no 8º dia, quando foi colocado o nome nele, o que foi colocado lá? Um par de rolas, né? Então, quando o casal se apresentava aí, quando apresentava esse par de pássaros, né, é sinal que o casal era pobre. E hoje também se prega essa facilidade, né, dos bens materiais. Deus vai te dar isso, Deus vai me dar aquilo. Deus tem que dar tudo, fazer a nossa vontade. Tem que dar presente, tem que dar dinheiro. Nós muitas vezes não cremos e não esperamos a providência de Deus. Essa maldita teologia da prosperidade que infelizmente tem entrado também nos meios católicos. Pessoas que querem só delícias, só gozos espirituais, só coisas boas. Ninguém quer carregar a cruz, ninguém quer saber de sofrimento, de penitência. Qual é a proteção de São José para os seus devotos? A proteção de São José para os seus devotos é poderosíssima, porque não é crível que Jesus Cristo queira negar alguma graça a um santo, a cuja autoridade quis estar sujeito na terra. Olha só a autoridade de São José no céu. Jesus não negaria nada a ele, porque Jesus o obedeceu aqui na terra. Olha a grandeza de São José. Olha só, que graça especial devemos esperar da intercessão de São José. A graça especial que devemos esperar da intercessão de São José é a de uma boa morte, porque ele teve a felicidade de morrer entre os braços de Jesus e de Maria. Ninguém teve uma morte tão boa quanto São José, que quem o olhava era Jesus e Maria. Nem Jesus nem Maria tiveram a graça que São José teve.
Que devemos fazer para merecer a proteção de São José? Para merecer a proteção de São José, devemos invocá-lo com frequência e imitá-lo nas suas virtudes, sobretudo na sua humildade e perfeita resignação à vontade de Deus, que foi sempre a regra de suas ações. São José sempre lembrava aquela parte do Pai Nosso. A sua vida é essa parte, era, né, e é essa parte do Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade. Nossa Senhora, ela cantou, né, o Magnífica, que seja feita a vontade de Deus, né, engrandeceu a Deus e colocou ela como servo. Mas São José foi tão servo quanto ela da vontade divina. Nós vamos para o Catecismo da Igreja Católica, que é o mais conhecido. O Catecismo amarelo, né, que os hereges têm pavor desse catecismo. Né? Então, dos dois, né? Mas esse é mais conhecido. Quer falar alguma coisa? Não? Você lembrou do trabalho que santifica? Falei. No número 1014, se alguém tiver o catecismo, vamos lá no número 1014, no Catecismo da Igreja Católica. Boa noite a todos, salve Maria. Vamos lá no número 1014 do Catecismo da Igreja Católica. A Igreja nos encoraja à preparação da hora de nossa morte. Livrai-nos, Senhor, de uma morte súbita e imprevista. Antiga ladainha de todos os santos, a pedir à Mãe de Deus que interceda por nós, na hora da nossa morte. Oração da Ave Maria pede a intercessão de Nossa Senhora. Olha que lindo, né? Na hora da morte, a morte nossa, quando nós pedimos Nossa Senhora que vele na hora da nossa morte, é a mesma coisa que José. Né? A oração que nós rezamos a Ave Maria, nós pedimos a morte igual à morte de São José, para que Nossa Senhora nos acompanhe na nossa morte, para que ela não nos deixe cair, né, no pecado antes de morrermos. E a entregar-nos a São José, padroeiro da boa morte. Olha que oração linda no Catecismo da Igreja Católica. Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias comportar-se como se tivesses de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não terias muito medo da morte. Seria melhor evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como o estarás amanhã? A pergunta que o Catecismo faz. Se você não estiver preparado hoje, como estará preparado amanhã? Louvado sejais, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Que oração! Que reflexão em cima dessa oração! Então São José é o padroeiro da boa morte. Então aumentemos a nossa devoção a São José. Tem uma devoção muito bonita, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu vou falar dela aqui, que é aquele cordão de São José. É um cordão que as pessoas passam na cintura. Se quiser depois no nosso Instagram a gente pode colocar aí essa devoção belíssima e antiga também da igreja, uma tradição muito bonita de São José. Quantas horas aí? Não. O Henrique está falando aí, ó, as orações e cânticos mais antigos sempre pediam pela hora da morte. Hoje nós não temos tanto acesso assim às vezes, né, às orações, e as pessoas não têm tanto hábito assim de ler o livro dos santos. Né? Santo Afonso também tem belíssimas orações, Santo Tomás de Aquino, São Padre Pio, tem várias orações belíssimas. Muitas vezes a gente nos esquecemos, né, dessas orações, e essas orações também dos santos nos ensinam a rezarmos também, a termos uma oração sincera com Deus, não ficarmos só pedindo as coisas, só pedimos
e nós às vezes não agradecemos, né? Nós queremos só pedir as coisas para Deus. Então, o exemplo dos santos nos mostra, nos ensina a rezar de verdade. Continuando o nosso estudo, a parte de São José, nós encerramos aqui, e nós vamos falar, eu ia falar sobre a Imaculada Conceição. Dá um alô pro povo aí. Eu? Não quer não? Olá! Nós íamos falar sobre a Imaculada Conceição, mas diante do estudo de São José, nós vamos falar sobre os irmãos de Jesus, que muitas vezes colocam dúvidas essa questão dos irmãos de Jesus. Boa noite a todos, salve Maria. Salve Maria, Tati, o Lucas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Salve Maria, o nosso grupo de estudos. Agora acabamos de estudar São José, nós vamos estudar agora sobre essa questão dos irmãos de Jesus. Que os nossos irmãos protestantes questionam, né? Uns falam que Maria teve relação após o parto, que Jesus teve vários irmãos, que Tiago é irmão de Jesus, não sei o que, e eles confirmam isso. E nós vamos fazer um estudo aqui sobre este tema. Então vamos lá, são 7 textos do Novo Testamento que mencionam as palavras irmãos de Jesus. O primeiro termo que nós vamos é em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Vou pegar a outra aqui mais fácil. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Outra coisa também, gente, que eu queria indicar a todos aqui, né, para o nosso grupo, eu indico algumas Bíblias para estudo. Lógico que se você tiver a sua em casa aí, à disposição, não tem problema algum. Mas eu indico para estudo, principalmente essas duas Bíblias aqui. A da Peregrino, né, que é essa aqui, ó, uma Bíblia excelente para estudo. Essa Bíbliazinha verde aqui, tem ela na capa dura, vocês vão encontrar na internet aí. Vou só mostrar para vocês o rodapé. O rodapé dele é um rodapé muito explicativo. Olha aqui, isso aqui é a Sagradas Escrituras, né, o texto da Sagradas Escrituras, isso aqui é o rodapé. Então é um rodapé muito explicativo. Essa Bíblia foi composta, né, traduzida pelo Luiz Alonso Schockel. Foi um grande teólogo espanhol, morava em Madrid, foi um grande teólogo, conhecedor de teologia. Então eu indico essa Bíblia, né, tem uma tradução muito boa. E também na questão de tradução, eu indico também a Bíblia, a nova tradução da CNBB. Até o padre Paulo Ricardo já fez até um vídeo falando da tradução, né, dessa Sagrada Escritura. E eu também indico a de Jerusalém. Só que a Bíblia de Jerusalém, vocês têm que prestar atenção porque ela é uma Bíblia ecumênica. Então alguns textos do rodapé dela tem interpretações ali que não são católicas. Interpretações ali sobre Nossa Senhora que não estão corretas porque foi uma Bíblia ecumênica. A escola de Jerusalém, né, tem ali pastores, pessoas de outras, sacerdotes também de outras igrejas que interpretavam. A questão da tradução ela é muito próxima à original, mas a questão do rodapé, fiquem atentos a essa questão na Bíblia de Jerusalém. Marcos, voltando aqui, Marcos capítulo 6, versículo 3. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? Então essa é uma citação que fala da questão dos irmãos de Jesus. Outra passagem que fala também, Marcos 3, 31 ao 35. Marcos 3, 31 ao 35. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ao redor dele estava sentada uma multidão, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora, e te procuram. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse:
Eis minha mãe e meus irmãos. Quem fez a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Outra passagem que fala dos irmãos de Jesus. João, se alguém quiser anotar, todas as passagens é João 2,12. Não vou falar todos não, porque senão eu vou ficar repetindo aqui. João 2,12. João capítulo 7, versículo 2 ao 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Que relata essa questão dos irmãos de Jesus. Vamos mostrar primeiramente que Jesus era filho único. Vamos lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52. Vamos lá em Lucas capítulo 1, versículo 41. Aliás, Lucas capítulo 2, perdão. Lucas capítulo 2, versículo 41. Aqui, tá acabando? Ó, gente, a live daqui a pouco encerra, né, que vai dar 1 hora. Aí, se encerrar, eu já vou começar outra live para a gente continuar o nosso estudo, tá bom? Aí vocês fiquem atentos aí. Lucas capítulo 2, versículo 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Terminados os dias da festa, no momento de voltarem, Jesus permaneceu em Jerusalém sem que seus pais percebessem. Pensando que se encontrassem na caravana, fizeram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Mas como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém à procura dele. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam o menino ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. Quando viram seus pais, ficaram admirados e sua mãe lhe disse: Filho, por que agistes assim conosco? Olha, teu pai e eu andávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar naquilo que é de meu pai? Eles, porém, não entenderam o que ele lhes havia dito. Então Jesus, aos 12 anos de idade, foi com José e Maria e ficou lá no templo. Contando com os dias da viagem de ida e volta, a Sagrada Família deve ter ficado 15 dias fora de casa. Ora, Maria não pode ter deixado no lar por tanto tempo filhos pequenos. Então não faz sentido algum Maria ter deixado os filhos, crianças em casa. Se eles ficaram 15 dias viajando, se ele tivesse irmão, ele não teria como ficar em casa. Outra passagem também, um exemplo também que Jesus não tinha irmão, nós vamos lá em João capítulo 19, versículo 26. A passagem também muito conhecida por nós, principalmente esses dias para trás que nós estávamos na Semana Santa. João, capítulo 19, versículo 26. João 19, 26. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Se Jesus tivesse um irmão, ele não entregaria Nossa Senhora a João, entregaria ao seu irmão, que era o mais próximo dele. Ele colocaria, porque quando Jesus disse isso a João, ele coloca Maria como mãe da igreja e nossa mãe de todos os seres viventes também. Então, se Jesus tivesse um irmão, ele colocaria o irmão dele.
O Novo Testamento nunca fala de filhos de Maria e José. Jesus é dito como filho de José, putativo suposto. Lucas 3:23 é dito filho de Maria. Jesus é chamado como filho de Maria em Lucas 3:23. E em Marcos 6:3 também. O Evangelho nunca diz a mãe de Jesus e seus filhos. Ele sempre fala irmãos de Jesus. Por que fala irmãos de Jesus e nunca diz Maria e seus filhos? Embora isso fosse muito natural, se ela tivesse muitos filhos, refere-se sempre, isto sim, a Maria e os irmãos de Jesus. Locução pesada e pouco compreensível, se tais irmãos fossem filhos de Maria. Essas considerações dão a concluir que Jesus era filho único de Maria. Por que então os evangelhos falam de irmãos de Jesus? Por que existe então esse termo irmãos de Jesus? Vamos pegar alguns textos aqui do Antigo Testamento. Né? Não, tá ainda não. Do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, né, foi escrito em hebraico, aramaico e hebraico. Os judeus falavam no tempo de Jesus que os evangelistas supõem era uma língua pobre, então o aramaico era uma língua pobre em vocabulários. Tinham poucos vocábulos. Não é uma língua igual ao português que nós, talvez o mesmo objeto nós podemos dar vários nomes a ele. O aramaico era muito pobre, principalmente nessa questão de parentes. Igual hoje nós temos, no português nós temos tia-avó, primo segundo, não sei, lá não tinha tanto vocábulos assim, é uma língua muito pobre, o aramaico. A palavra aramaica hebraica irmão podia significar não somente os filhos dos mesmos genitores, mas também os primos ou até parentes mais distantes. Vamos ver um exemplo aqui. No Antigo Testamento, aí diz, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Tudo bem, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas foram judeus que escreveram. Então eles não tinham tanto conhecimento assim dos termos. Eles continuavam com a sua cultura e os seus costumes. Tanto é também que eles escreviam também principalmente Mateus escrevia também para outros judeus. Então, mantinha a cultura e o costume. Vamos lá no texto de Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Abraão, vamos lá, deixa vocês procurarem aí. Dá um tempinho. Tem pessoas também que falam que José era viúvo e tinha outros filhos. Isso. Então é outra coisa também, né? Porque por causa desse ensinamento errado de José ter outros filhos, algumas pessoas pensam que esses irmãos de Jesus sejam por parte de pai. Isso não é verdade. Nós vimos agora há pouco, né, que Santo Agostinho, contra a tradição da igreja, não reconhece esses filhos de José, não temos conhecimento disso. Somente igual diz nesses livros apócrifos. Se alguém está ensinando isso aí, está dissonante, diferente do que a igreja ensina. Vamos lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Boa noite, gente. Salve Maria. Sejam bem-vindos ao nosso canal aí, nosso estudo. Gênesis 13, 8. Abraão disse a seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, somos irmãos. Ele disse isso também em Gênesis 14, capítulo 14, versículo 14 e 16. Ele cita a palavra irmãos para Ló. E Ló não era irmão de Abraão, ele era sobrinho. Ló era sobrinho de Abraão e aqui em Gênesis nós vemos a palavra irmãos, porque era parente. Então eles tinham esse hábito de usar a palavra irmão. Agora nós vamos em Gênesis capítulo 29, versículo 12 ao 15. Gênesis 29, 12 ao 15. Jacó se declara irmão de Labão, quando na verdade era filho de Rebeca, irmã de Labão. Então o que Jacó era? Jacó se declara irmão, quando na verdade era filho de Rebeca, irmã de Labão. Então, no caso, ele era sobrinho. Já está acabando a live aí, gente? Daqui a pouco eu vou começar outra, tá bom? Vou só esperar acabar aqui que eu já abro
a nova live aqui para a gente continuar o nosso estudo dos irmãos de Jesus. Agradecer a